garantia de nada. Porque eles tinham muito essa questão, né, de segurança do templo, né? Porque muito tempo eles passaram sem ter o templo, né? Agora o templo foi reconstruído, né? Então, eles tinham o templo, na verdade, né? E aí eles se confiavam em isso, mas só a estrutura, e não a virtude, não a relação com Deus. E então, ele diz assim, 7, 8, não se deixe enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos os outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim, em meu templo, e dizer, estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que esse templo que leva o seu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Você certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava o meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente. Mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei esse templo que leva o meu nome. Este templo no qual vocês confiam, esse lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Expulsei vocês da minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Jeremias, não interceda mais por esse povo. Não chore nem faça orações por eles. E não suplique para que eu os ajude, pois não ouvirei. Não vê o que fazem na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Derramarei minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores, suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem. Obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhe irás bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuam a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que meus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie essas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes, esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça, em sinal de luto, e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou sua ira. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva o meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Meu Deus. Você percebe o tamanho da degradação, o tamanho da perversão? Eu estou lendo na versão NVT. Ok? Estou lendo na versão NVT. O que acontece aqui? Algumas versões, assim, a versão tradicional que nós usamos é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, ok? Vários termos um pouco mais fidedignos ao original, ok? No entanto, para leitura, às vezes é uma linguagem mais culta, ok? E por conta disso, você vai encontrar, por exemplo, far-lo-ei, entendeu? Então é um trava-língua bastante constante, e por conta disso, a fim de entendimento, a fim de contextualização, eu prefiro então ir para NVT,
E aí, em alguns momentos, eu vim para a Ara só para a gente pegar o termo mais fidedigno. Mais fidedigno ao original, tá? Então, estou na versão NVT. 32. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem Vale Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Sepultarão corpos em Tofete, até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas na cidade de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Então você percebe aqui no capítulo 7 um resumo de todo o pecado, toda a maldade de Israel e a denúncia, dizendo, olha, eu vou desolar Israel, né? Porque vocês se contaminaram ao ponto de sacrificar a criança, né, a outros deuses, ok? Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão ossos no chão diante do sol, da lua, das estrelas, dos deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. O povo que sobreviver desta nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde eu o enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Meu Deus. Então Deus diz, o pé da Babilônia vai vir, vai abrir até as sepulturas. Sabe o que é isso? É quando você perde a sua história, né? Perde toda a história. Isso para os judeus é uma nação que tem história, né? Que tem lastro, que tem fidelidade, né? Então para isso aqui é rasgar a história, é rasgar rasgar Israel da história mesmo, né? Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor. 4. Quando uma pessoa cai e não volta a se levantar, quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que esse povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apeguem-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível eu fiz. Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como uma rolinha e a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei, em breve, acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá, por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali. Pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber. Tá vendo? Então a analogia aqui que é feita é com o cálice sendo derramado, o cálice da ira de Deus sendo derramada sobre Israel, né? Olha a analogia aqui no versículo 14, 8:14. Um cálice venenoso, né? Porquanto pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas nós só encontramos terror. 16.
Desde a terra de Dan, ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei as tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas o morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Jeremias agora, olha, mais uma vez, né? Jeremias chora por Judá. Eu lembro que a gente leu ontem que em determinado momento Jeremias começa a chorar. Então ele fala sentença contra o povo. Ele fala também mensagem caso o povo se arrependa. Mas ele também agora leva diante de Deus o clamor do povo. Então ele começa a chorar. E ele diz assim: minha tristeza não tem cura. Meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo. Pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Porque provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros, diz o Senhor. O povo se lamenta. A colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo. Olha Jeremias. Lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Está dizendo, por que esse povo não se arrepende? Qual é o problema que continua tão obstinado? Diante de tudo que Deus está falando, por que não se arrepende? Sabe aquela dor que um pai carrega, que uma mãe carrega? É até a doença, talvez uma inquietação no espírito, né, no coração. Diz, meu Deus, será que não tem jeito pro meu filho? O profeta Jeremias está sentindo pelo povo. Jeremias capítulo 9. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite, por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade. Vão de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com o seu amigo. Não confie nem mesmo em seu irmão. Pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem. Ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras. Cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas passagens no deserto. Pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas. Será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas, e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Porque a terra é arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela. O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo até os lugares de que nem eles nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada até que os tenha destruído por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem tudo isso e chamem as mulheres que planteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se enchem de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação! Temos de deixar a nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que ele tem a dizer. Ensinem as filhas a plantear. Ensinem umas às outras a lamentar. Pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos, como um monte de esterco.
como feixe de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, edomitas, amonitas, moabitas e povos que vivem no deserto e lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois com todas essas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Capítulo 10. Ó Israel, ouça a palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor, não se comportem como outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Uau! Tá vendo? Aqui o misticismo, né? Aqui o horóscopo. Não tenham medo. Interessante. Oh, Deus. Crente, cristão. Daí embaixo. Libriana. Já viu? Já viu? Instagram é assim, né? Tá lá. Crente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Virgem, ciclo de virgem. Pelo amor de Deus. Entendeu? Vai por horóscopo. Não se comporte como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam no martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos de uma plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer nem mal, nem bem. O Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são todos insensatos. Adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. E entregam a artesãos habilidosos, que fazem seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia. Incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar. Pois assim diz o Senhor, lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nessa terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições. Finalmente sentirão a minha ira. Minha ferida é grave e minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor. Por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me. Olha só, mais uma vez, né? Jeremias,
faz a sentença de acusação. Depois, Jeremias, ele fala em primeira pessoa, né? Pela nação. Ele fala como se a nação estivesse falando: minha ferida é grave, minha dor é grande, minha doença não tem cura. Ele está falando pela nação, né? E agora ele faz uma oração. Ele diz assim, 23: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre todos os que não invocam o teu nome, pois devoraram teu povo Israel, sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. 11. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre-se os habitantes de Judá e de Jerusalém, dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito será aquele que não obedecer aos termos da minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão meu povo e eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame essa mensagem na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: lembre-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos de um coração perverso. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles as maldições descritas nessa aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados, não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor: trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão aos seus ídolos e queimarão incenso para eles. Mas os ídolos não salvarão quando eu vier com calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades. Seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. 11:14. Portanto, Jeremias, não ore mais por esse povo, não chore por eles, pois não ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de bons frutos. Agora, porém, enviarei a fúria de seus inimigos, para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos exércitos que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram mal e provocaram minha ira, ao queimar incenso a Baal. Então, o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como um cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Agora, Jeremias está denunciando, olha só, as conspirações que os inimigos de Jeremias tramavam contra ele. Ok? Então, o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Jeremias está dizendo: eu era como um cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem e suas palavras, diziam. Vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos exércitos, tu julgas com justiça e tu examinas os pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Lembra que eu falei ontem que profeta é perseguido? Não tem como. É a mensagem que confronta. É a mensagem, e é aquela coisa, né? A gente falou semana retrasada. A gente gosta de mesas que não nos confrontam, mas todo lugar que não nos confronta não nos transforma. Todo lugar, toda igreja, todo ambiente, toda família que não nos confronta não nos transforma. Não tem como. Tudo isso é religião. A gente não gosta, né, de ir para a mesa
da vulnerabilidade. Mas não adianta. Se não tem confronto, não tem transformação. Vamos lá. Elogio é bom? É bom. Mas é interessante porque a gente leu em Provérbios, né? E o elogio pode maquiar muita coisa. Às vezes o elogio, ele mais nos deixa pior do que melhor. E às vezes o confronto, e às vezes a crítica, vindo com a motivação correta, né? Com o coração correto, né? Porque não adianta aquela máxima também, né? Se a nossa verdade machuca, ela passou a ser um defeito, né? E não uma virtude. Então, às vezes a pessoa, eu sou sincera, pois é, a nossa sinceridade machuca as pessoas. Uma questão é carregar um espírito de amor. Esse amor profundo. E aí sim, aí pode se falar. Não é crítica, isso aqui é uma correção, né? A questão é que, o que Deus diz? E tinha um povo que queria matar Jeremias. Por quê? Porque Jeremias falava uma mensagem para transformar o povo. Então não tenha dúvida. Toda mensagem que causa transformação vai provocar também perseguição. Né? E te ensina algo e a pessoa resiste. Né? E aí, Jeremias agora, os inimigos queriam matar Jeremias. Nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles. Eu os castigarei. 22. Seus jovens morrerão na batalha, e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora de seu castigo. 12. Jeremias agora questiona a justiça do Senhor, né? Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer essa queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Você já perguntou isso para Deus? Por que o ímpio se dá bem? Nós, de vez em quando, a gente tira de Jeremias e de Jó, né? Por que os ímpios se dão bem? Por que eles prosperam? Por que parece que dá certo a vida deles? Essa é a pergunta dele. Por que os perversos são tão prósperos? Porque os desonestos vivem em paz. Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Meu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando essa terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse, o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Aí Deus responde agora para Jeremias. Se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, que fará nas matas junto ao Jordão? Até os seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam as suas palavras. Tá vendo? O elogio que corrompe. Abandonei meu povo, Deus está dizendo para Jeremias, a nação que me pertence. Entreguei àqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como leão no bosque, por isso os tratei com desprezo. Meu povo escolhido age como um ave de rapina, mas ele próprio está cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo, pisotearam minha propriedade e transformaram sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruidores nos altos dos montes. A espada do Senhor devora o povo, de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. Meu povo semeou trigo, mas colhe espinhos. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor, arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo Israel. Então Deus também promete vingança para aqueles que estavam massacrando Israel, né? E arrancarei Judá no meio delas. Depois disso voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu trarei de volta suas terras, cada nação a sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome,
tão certo como vive o Senhor, como me ensinaram o meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão um lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei. Amém? Hoje até aqui, Jeremias. Então, o capítulo 7 aqui é um resumo dos pecados de Israel. E Jeremias está denunciando a idolatria de Israel e dizendo para o povo se arrepender. E Deus dizendo que vai vingar Israel, que vai permitir o império da Babilônia devastar Israel, porque é um juízo sobre toda a maldade que eles fizeram por eles terem se desviado dos caminhos do Senhor. Deus também vai fazer com que aqueles que estão ali na terra, que também roubaram Israel e tiveram benefícios através de terem entrado na terra de Israel e roubado Israel, Deus também vai julgá-los e vai puni-los. Amém? Livro de Jeremias, estamos aqui hoje, agora paramos aqui, finalizando no capítulo 13, ok? Amanhã a gente retorna no capítulo 13. Mensagem, profeta Jeremias, até o capítulo 24 é antes do exílio. Após o capítulo 24 é durante o exílio da Babilônia, ok? Feita essa linha cronológica aqui, entendido isso, amanhã nós voltamos, continuamos aqui. Essa parte, né, uma parte mais de sentenças, e sempre Deus falando para o povo o que vai acontecer, querendo que ele se arrependa. Amém? Amém? Uma boa tarde para você, graça e paz. Estamos aqui no encontro, vai ser um transformador aqui, amém? Estamos aqui, agora tá no final da segunda ministração, ok? E depois tem uma dinâmica, né? Que você sabe qual é. E vai ser um transformador e profundo aqui. Amém? Muitas pessoas aqui abrindo mão todo final de semana para servir a outros, assim como você também faz isso. Amém? Seja você uma mesa redentiva esse final de semana. Convide alguém, pregue o evangelho, seja um canal de transformação. Amém? Uma boa tarde. Voltamos amanhã, então, ao meio-dia. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Tchau, pai. Tchau, sua linda. Tô com saudade. Ah, imagino. Também tô, filha. Beijo, amor. Intercedendo pelos nossos irmãos que estão em fome. Amém, Vinícius? Amém. Amém. Lembrando, irmãos, amanhã iniciamos nosso jejum, né? Amanhã iniciamos nosso jejum. Amém? Irmãos, nós aqui, deixa eu só lembrar uma coisa para os irmãos. Quando a gente faz jejum corporativo, é porque a gente tem alvos como igreja, tá? E aqui, membros, no mínimo, né? Membros são aqueles que colocaram na posição de responsabilidade, tá? É complexo, né? Porque às vezes a gente não... sempre na liberdade, né? A gente tá... A liberdade de ser uma família, mas vamos lá. Acho que esse lugar, a pessoa que se colocou nesse lugar de ser vulnerável e ser comprometido, se colocou num lugar de responsabilidade. Quem define se a pessoa quer membrar ou não é a pessoa. Aí alguém diz assim, não, eu quero membrar. Tá bom. Então vamos ver o nível de responsabilidade. É assim que a gente anda. Então não é a pessoa vai em meia dúzia de culto e é membro da igreja. Não, mas não carrega responsabilidade nenhuma, a gente não sabe. É membro do corpo de Cristo. Aleluia. Pode ir nos cultos, tudo bem. Mas membro da igreja local, aí é nível de responsabilidade. Então só lembrando aqui, os membros, para mim está muito claro. A nossa responsabilidade com a vida piedosa, com a prática de jejum, oração, né? Porque ninguém pode dizer, não, essa igreja cobra mais isso, cobra mais aquilo. Não é questão de cobra, é questão de responsabilidade. Tá? Então nós, sim, somos uma igreja que jejuamos de forma conjunta. Nós temos responsabilidade sobre isso. Nós somos o povo de Deus. Amém? Então aqui 7 dias de jejum. Aí você acrescenta os alvos pessoais e tal. Mas aqui, para membros, isso aqui é lugar nosso de responsabilidade. Eu, quando a gente propõe, tô aqui talvez chovendo no molhado, né? Mas assim, não custa ter coisa que a gente já sabe, mas não custa lembrar. Então quero só lembrar os membros. E não fica checando sempre, né? Mas também não nunca, né?
Por quê? Porque a gente tem responsabilidade, uma posição espiritual. Se a gente não discernir isso aqui, se a gente não discernir isso, não tiver responsabilidade com isso, não tem responsabilidade com o quê? Né? Então, esse candeeiro, a igreja, a gente tem que ter revelação. Tem que ter revelação da igreja. Ok? Então, jejuamos e nós faremos agora 7 dias uma refeição por dia. E claro que para muitos, né, você já sabe, nós aí vamos 7, 14, 21 dias, ou até 40 dias só na água. Não é esse o caso agora, mas já tem alguns irmãos que já estavam essa semana toda em jejum comigo, sem refeição. Ok? Assim, outros estão acrescentando, ok. Outros fazem em outro momento, tá? Mas nós temos responsabilidades espirituais. Amém? Então, membro, isso aqui para nós está muito claro, tá? E a questão, muitas vezes, a questão por exemplo, frequentadores. O que é um frequentador? Alguém que está próximo está dizendo o seguinte: eu desejo ser responsável e ter níveis e vínculos de aliança, posição de responsabilidade. O frequentador está sinalizando isso. Ele deseja membrar. Então tá bom, estamos nos relacionando. Aí tem aquele outro que ele, não quero ter compromisso, não quero ser cobrado por nada, não quero ter compromisso e responsabilidade sobre ninguém, não quero precisar orar e tal, eu quero só frequentar. Tá bom. É cada um que define o nível de aliança que vai ter. Nós somos muito tranquilos em relação a isso. É bem verdade que aqueles que são membros, eles têm acesso a coisas que nem todos têm, obviamente, que é o nível de aliança. Quem colocou essa métrica? Jesus. Então, Jesus leva para a montanha, para o Monte da Transfiguração, alguns. Jesus leva para a mesa, pão e peixe é para a galera toda, mas pão e vinho não é para todo mundo, não. Entendeu? A mesa da comunhão é outra. Então, isso aqui são níveis de responsabilidade. Então, a pessoa chega conosco, começa a andar conosco, como igreja, aleluia. Glória a Deus por isso. Então, a pessoa pode ir no culto, pode frequentar, aleluia. Agora, começou a participar do GC, ok, tá demonstrando que quer ter vínculos maiores, né? De quê? De responsabilidade, de revelação, ser igreja, ser corpo de Cristo, família de Deus. Existe uma unção também que é derramada quando a pessoa se torna membro do corpo. Não é que é tudo igual. Não, tem uma unção que é derramada sobre cada um de nós quando recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Mas tem uma unção específica para o corpo de Cristo. Aqueles que andam debaixo de uma aliança. Entende? Então, você precisa ser membro de uma igreja. Você precisa se tornar membro de uma igreja. Responsável. E é isso sobre todas as coisas. Então, as práticas espirituais, as práticas piedosas, que é jejum, oração, responsabilidade financeira, investimento, tudo isso aqui. Isso aqui são as nossas práticas. Isso aqui é quem teve revelação. Quem tá forçado e tal, e tudo é difícil, não sei o quê. Bom, isso aqui tem que nascer de novo, daí é outra coisa. Entendeu? Muito tranquilo, de forma muito básica. Portanto, ninguém pode nos acusar ou alguém falar alguma coisa no que diz respeito à nossa falta de compromisso com as práticas piedosas. Não. Né? Nós somos responsáveis com as pessoas, nós somos responsáveis financeiramente, nós nos colocamos nessa posição de responsabilidade. Ninguém nos força, isso é fruto de revelação. Então a gente é dizimista, ofertante, a gente investe, a gente ajuda. Não é porque alguém está obrigando, não é porque é a lei, porque se não dá, o gafanhoto migrador vai tomar tudo. Não, isso não é lei. Né? Não é porque alguém está nos ameaçando, é só porque a gente se colocou num lugar de responsabilidade. Né? E aí, esse lugar de responsabilidade também não é isso aqui, a gente não paga boleto. Não, a gente tem responsabilidade em gerar pessoas. A gente tem responsabilidade em cuidar de pessoas. Em servir pessoas, lavar os pés. Entende? Abrir casa, investir. A gente ora, jejua, busca discernimento da parte de Deus. A gente lê a palavra, entendeu? É a igreja completa. Não é uma monofásica só uma coisa. Não. Então, só lembrando aqui, você é membro, você se jejum. Para mim é muito claro isso. E caso alguém diga, não, eu não quero acompanhar, mas não, tudo bem, a pessoa volta a ser um frequentador. Não tem problema nenhum. Só que nós só precisamos, eu gostaria que fosse honesto.
né, para os nossos vínculos de responsabilidade. Só uma questão de coerência. Amém? Salvação é para todos. O reino é para quem quiser. Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo. Discípulo é para quem quiser. Salvação é para todos. Salvação já foi proclamada na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Mas reino dos céus é para quem quiser. Discípulo é para quem quiser. O prédio vai estar aberto sempre a todos os cultos, os GCs. Na verdade, os GCs já são grupos de aliança, né? Porque não faz sentido uma pessoa que não quer ter compromisso com o irmão e ficar frequentando o GC. Não faz sentido. Então é muito melhor a pessoa ser seguidor. De vez em quando aparece lá no culto, vai ter palavra, tá tudo bem. Mas se a pessoa não quer vínculo de responsabilidade, por que vai estar junto com a família? Não faz sentido. Amém? Amém? Só uma questão de coerência aqui. Né? Então, níveis de responsabilidade. Então, estou dizendo, amanhã nós entramos em jejum. Amém? Então, na sua casa, organize-se e nós vamos jejuar. Ok? Amém. Amanhã voltamos aqui então, continuamos nosso devocional. Ore pelo... Hoje, já anota aí os seus alvos de oração, ok? Os pessoais, aquilo que você... Pegue os seus alvos de primícias, né? Lembra? Seus alvos de primícias, coisas que Deus já fez, coisas que Deus vai fazer. Você precisa continuar crendo, declarando. Pegar as palavras que Deus tem falado, e é isso que nós vamos proclamar nesses dias. Irmão, você começa a jejuar, o mundo espiritual começa a se mover de forma mais intensa. Não é o jejum, não é porque está passando fome que Deus se agrada, não é isso. É você se torna sensível à voz de Deus. Coisas começam a mexer no mundo espiritual. Coisa que não se resolve, é só você. Tem luta que se levanta, claro que tem. Na verdade, não é que ela se levanta, é que a gente começa a perceber de forma mais clara. Mas pode ter certeza também. No final tem banquete, no final tem a virtude, né? O favor de Deus. Amém? Então, pedir dons, peça dons para o Senhor, para, sabe, o Senhor acrescente dons para a sua vida, né? Habilidades, percepções. Peça, você que não é batizado no Espírito Santo, né? Jejue, busque a presença de Deus. Você que quer variedade de línguas, você que quer dom profético, sabe? Busque dons, busca crescer em Deus, né? E percepções, amém? E seu romper espiritual, amém? Será poderoso esse encontro também. Graças e paz, boa tarde, amanhã retornamos.